Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque estamos aqui, o dia de hoje, graças te damos, Senhor. Estamos aqui hoje a fim de louvar teu santo nome e ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja aqui presente, Senhor, em cada coração. Que nós deixamos as coisas para trás, estamos aqui na tua casa, Senhor. Ó Deus, abençoe cada um, Senhor. Abençoe os enfermos, Senhor. Cada um, Alaine, Senhor nosso Deus, ó Deus Pai Todo-Poderoso, ajuda a Alaine, Senhor. Tu deste um milagre, o Senhor pode ajudar, dar outro milagre para ela, Senhor. Ó Deus, abençoe a família dela, o marido, o filho. Cuida, Senhor, da família, Senhor nosso Deus. Ó Deus, abençoe todos, a Tatinha, a Vitória, a Jo. Cuida de cada um, Senhor. Eu peço, Senhor, nosso Deus, pela Cleusa, Senhor, do Guim, Senhor. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, o que ela vai passar. Tu sabes o que ela está passando. Ajuda, Senhor. Ela, o Guim, dá força para ele, Senhor. Abençoe também cada um de nós. Abençoe a Mirte. Senhor, conforta aquele coração, o teu bálsamo consolador esteja sobre ela e ela possa, Senhor, ser abençoada por Ti, a família, Senhor, nosso Deus, os filhos, os netos. Ó Deus, cuida da Mirte, da família, cuida de todos nós, Senhor, cuida, Senhor. Um dia também, Senhor, nós iremos e vamos passar por isso, mas Tu está presente na nossa vida e nós contamos com o Senhor. Senhor, abençoe o professor, abençoe que vai dar aula lá fora, seja abençoado por Ti. Cuida de nós, Senhor. Abençoe a igreja, o conselho, os jovens, toda a igreja, Senhor. Cuida, Senhor. É no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço e te entrego essa oração, Senhor. Amém, Senhor. Tem algumas pessoas aqui que não vieram na quarta-feira passada, então eu vou dar uma leve voltadinha, né, para a gente caminhar para frente. Então, você quer pôr um mapa? Vamos ver os objetivos primeiro.
Os objetivos, tá bom? Ah lá. Então, o objetivo dessa lição: mostrar a santidade, soberania e a justiça de Deus e a sua ira contra o pecado. Outro objetivo: mostrar a absoluta incapacidade do homem de guardar a lei. Mostrar que o homem não pode ser salvo através de coisa alguma que faça. Outro objetivo: mostrar que somente Deus pode providenciar o meio do homem ser salvo. E também essa lição vai nos ajudar a vermos a falsidade da crença popular que o caminho para a salvação é guardar os 10 mandamentos. E também vai nos ajudar a vermos que somos merecedores da morte e do castigo eterno, porque quebrou a lei de Deus. Então, essa lição de hoje é continuidade, né, da lição passada. Então, agora, Vande, coloca o mapinha aí para gente se situar, né? Ah lá, esse aí. Então, os israelitas saíram de Ramessés, né? Foram para Sucote, passaram por Mara. Quem lembra o que aconteceu em Mara? Água amarga, né? Depois eles desceram mais um pouquinho, depois eles sentiram o quê? Fome, nós falamos do maná, né? E falamos das codornizes que Deus mandou, que eles tinham muita saudade do Egito, né? Das carnes do Egito, das paneladas de carne, dos coentros, né? Das cebolas, dos alhos do Egito. E a gente também corre esse risco, né? De ter saudade do Egito, do mundão que a gente veio, né? Então, e eles chegaram ali no Monte Sinai. Nós estamos no Monte Sinai ali embaixo, ó, os dois dedos assim do Mar Vermelho, ali no Monte Sinai. Quem lembra o nome o outro nome do Sinai? Monte Sinai ou Monte? Monte Horebe. Horebe e Sinai é a mesma coisa. Então, aí nós vimos que ali no Monte Horebe, o Senhor falou com eles, né? E fez uma aliança com o povo. Tinha a parte da aliança. Quem sabe o que é uma aliança? É um acordo, né? É um acordo, é um contrato que se faz, né? O que é isso aqui? Não é uma aliança? O que significa essa aliança? Que enquanto eu viver, enquanto o Silas viver, eu sou dele, ele é meu. Não tem lugar para outra pessoa aqui, né? Então, isso é uma aliança, né? De casamento aqui no caso. Mas Deus fez uma aliança com Israel e tinha parte da promessa de Deus para o povo de Israel, né? Então, qual era a parte de Deus? Que se eles obedecessem fielmente os seus mandamentos que ele ia dar, né? E se eles tinham que obedecer fielmente os mandamentos. E se eles fizessem tudo o que o Senhor lhes dissera, então Deus os aceitaria e supriria todas as suas necessidades. Tudo que eles precisassem, todas as bênçãos que precisassem, eles iam ter de Deus. Mas essa lei exige perfeita obediência. Eles tinham que obedecer a Deus em tudo. Mas tinha a parte de Israel também, né? Qual era a parte de Israel, né? Então, Israel aceitou o acordo ou não aceitou? Israel aceitou o acordo. E ainda disseram assim, ó, tudo o que o Senhor disser, faremos. Vocês lembram disso? Tudo o que o Senhor disser, faremos. Está no capítulo 19 de Êxodo 7 e 8. Então, eles achavam que eles poderiam guardar os mandamentos de Deus, né? Só que eles esqueceram que a lei exige perfeita obediência. E se eles não guardassem a lei? Eles seriam mortos, né? Seriam castigados. Mas então foi uma pergunta que ficou aqui no ar, né? Por que então o Senhor fez uma aliança com os israelitas, se Deus de antemão sabia que eles seriam incapazes de cumprir a sua parte no acordo? A parte de Deus era abençoar, a parte deles era de obedecer. Mas Deus sabia que eles não eram capazes de obedecer. Então, por que Deus deu esses mandamentos sabendo que o povo não ia cumprir, né? Então, como a gente vai responder essa pergunta aqui
no trecho de hoje da nossa lição. Então, vai ficar assim, né? E nós vimos também que houve uma preparação ali no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, né? Então, eles não podiam tocar no monte, nem se aproximar do monte. Quem se aproximasse, seja homem, gente, né, ser humano ou animais, morreriam. Então, eles não poderiam, de jeito nenhum, se aproximar do monte. E na folha de vocês aí tem uma figura, né? Com os marcos assim, né? Como se fosse uma cerca. Então, agora hoje nós vamos para a letra F. Então, os irmãos estão acompanhando aí na folha? Então, vamos ver. Êxodo 19, 16 a 20. Vamos ver que Deus falou com Israel lá no monte. Êxodo 19, 16 a 20. Olha lá. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. Então, vamos até aí, né? Então, do monte, Deus fala com Moisés. Então, não é de surpreender, né, gente, que o povo ficou morrendo de medo, né? O povo ficou morrendo de medo, né? Por quê? Relâmpago, fogo, trovão, nuvem espessa, terremotos, tudo isso aconteceu por causa da presença do Senhor. Então, não era à toa que o povo ficou morrendo de medo, né? Se você procurar em Deuteronômio, você vai descobrir que o povo pediu que Deus não falasse diretamente com eles, porque eles tinham muito medo. Então, o próprio povo pediu, não fala direto com a gente, não, senão a gente vai morrer, né? Então, Deus mandou que Moisés subisse ao monte para falar com ele particularmente. O povo tinha muito medo de ouvir a voz de Deus. Agora vamos ler os versículos 21 e 22. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então, o que a gente viu aqui, né? Que Moisés subiu lá no monte, onde Deus o chamou, né? E aí Deus disse para Moisés, Moisés acabou de chegar lá em cima, Deus disse para Moisés, desce, né? Então, vamos imaginar aqui, vamos pôr um pouquinho de imaginação, né? Eu posso imaginar Moisés tentando ainda recuperar o fôlego de subir aquele monte. Eu nunca estive lá, um dia, se Deus quiser, né? Tentando recuperar o fôlego, né? Com um olhar que não estava acreditando, mas eu vou ter que descer, acabei de subir, né? Vou ter que descer. Deus disse para Moisés que o povo estava querendo ultrapassar o termo. Lembra do marco que fizeram ao redor do monte? O povo estava querendo ultrapassar, né? Mas eles não tinham acabado de dizer lá no versículo 8 de Êxodo 19, que tudo que o Senhor disser faremos? Eles disseram isso, fazia parte do acordo, né? E agora, eles já estavam querendo ultrapassar o marco. Deus ainda nem tinha dado as suas leis, uma leizinha só, e eles parece que não estavam, né? Estavam querendo desobedecer a Deus. Mas que Moisés era um homem humilde e de muita fé, né? Moisés quase não podia acreditar no que estava ouvindo, que o povo estava querendo ultrapassar o marco, né? Então, eu acho que ele pensava assim, né? Será que esse povo não sabe que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é soberano, que o Senhor é infinito e imutável? E se o Senhor disse, que o Senhor disser, eles devem crer naquilo que Deus disse?
Mas o povo não, achava que, né, que podia. Agora vamos para o versículo 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Então Moisés sabia disso, que não era para o povo subir, né? Então nós podemos ver aqui o diferencial entre Moisés e o resto do povo, né? Porque ele cria no que Deus disse. Então, ele achava que era impossível aquele povo desobedecer a Deus, um Deus tão grande que fez tantas maravilhas. Quantos milagres eles experimentaram e presenciaram até aqui chegar no Monte Sinai, né? Então, e por causa disso, por causa da fé de Moisés, é que Deus o usou, né, para conduzir esse povo. Porque Deus dizia: não passe dessa linha. E para ele, essa linha seria uma parede. Para Moisés, aquela linha seria uma parede imaginária, né? E jamais poderia ser ultrapassada. Mas o povo não, o povo queria ir, né? Eu lembro que lá no lar, quando eu era mãe de dormitório, tinha um assim, era um terreno grande, ainda, né? Um terreno grande que vai de uma rua a outra, né? Então, de um lado de uma rua é a parte de escritório, né, da missão. E do outro lado é a parte do lar, das crianças, né, a casa onde as crianças viviam. E as crianças eram muito barulhentas, jogavam bola lá e tudo, né? Mas atrapalhava. Aí eu pus um marco, falei: olha, vocês estão vendo essa linha aqui? Então, daqui para cá, se a bola for para lá, meu filho, esquece. Só se alguém vier e pedir para você e jogar para vocês de volta. Mas aqui, ó, aqui tem uma linha, era imaginária, né? Aqui tem uma linha, aqui tem um marco, vocês não podem passar, né? E lá em Itarema também, eu levava, assim, toda semana eu levava um grupinho de criança para casa, lá da aldeia, né? Dos índiozinhos. Então tinha uma escala. Toda semana eu levava 4, 5, depende do grupo, né? 6. E aí, sempre à noite, às vezes a gente ia passear na praça. Aí eu sempre dizia, né? Uma praça com uma graminha tão bonita, né? Eu falava: vocês estão vendo essa plaquinha aqui? Aqui, placa, Timires, eu não estou vendo placa nenhuma. Aqui está escrito assim, ó: não pise na grama. Então, vocês podem brincar na parte de areia, porque lá tudo é areia, né? Vocês podem brincar na parte de areia, mas aqui na grama tá uma plaquinha ali. Vocês estão vendo a plaquinha? Ah, estamos vendo, agora estamos vendo. Então, são coisas imaginárias, né? Mas aqui no monte realmente tinha um marco, mas o povo queria ultrapassar, né? Quantas vezes uma criança lá dos índios, né, pisava na grama e o outro vinha dedurar, né? Ai, tia, pisou na grama, olha lá, ele não está respeitando a placa, pisou na grama. E é assim, e o povo também queria ultrapassar o marco em volta do monte, né? Então, nós devemos ter fé como Moisés. Para ele, aqueles marcos eram como uma parede intransponível, mas para o povo não era bem assim, né? Então, Moisés achou que o povo ia obedecer, mas o povo estava querendo desobedecer. Agora, então, vamos para o versículo 24. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, e os sacerdotes. Porém, e o povo não ultrapasse um limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Então, de novo, né, a recomendação: avise o povo, não é para o povo subir. Então, Moisés desceu do monte, falou com o povo. Eles tinham dito: tudo que o Senhor disser, faremos, né? Deus só deu uma leizinha: não suba, e não passe a cerca, não ultrapasse o muro, respeite a placa, né? Mas eles assim mesmo queriam subir, né? Muito desobediente. É impressionante. A gente até, eu às vezes fico decepcionado comigo mesmo, né? Por que eu fui fazer assim? Podia ter feito diferente, né? E então, poderia ter deixado de fazer essa coisa feia aqui, né? Pois é.
Então, Deus teve que mandar Moisés descer de novo do monte, né, para dizer novamente: não ultrapasse o termo, senão morreriam. Eles achavam que podia guardar os mandamentos, em vez de admitir: não, eu não posso, eu não consigo, eu preciso da ajuda do Senhor, né? Então, agora vamos para os 10 mandamentos, propriamente dito, né? Na letra G de vocês aí. Então, Deus deu os mandamentos a Moisés. Se um só eles não obedeceram, agora aqui é as tábuas da lei, né? Aqui no caso nós vamos ver os 10 mandamentos. Imaginou, né? Se um que era tão mais fácil, imagina 10, né? Então vamos lá? Então, a nossa sociedade tem se envolvido numa decadência em massa, como a descrita em Romanos capítulo 1. Principalmente aqui no caso dos versículos 21 a 32. É uma decadência assim, ó, ladeira abaixo, né? Então, vamos ver o nosso texto aqui, sobre os 10 mandamentos. Êxodo 20, 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui, os israelitas, assim como nós, nasceram dentro do jardim ou fora do jardim? Fora do jardim, né? Nasceram fora, eles nasceram pecadores, incapazes de agradar a Deus, assim como nós. É impressionante que, sendo tão pecadores, ainda pensamos que podemos obedecer a Deus. Sendo pecadores, a gente ainda pensa que a gente é capaz, né? Que a gente é até bonzinho, até um pouco bonzinho, né? Então, Israel tinha certeza que podia cumprir sua parte na aliança com Deus. O mesmo acontece conosco. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: ah, mas eu prometo guardar os 10 mandamentos. Eu guardo os 10 mandamentos. Vocês já ouviram isso? Até na Bíblia tem, né? O jovem rico que foi conversar com Jesus, Jesus perguntou dos 10. Ah, mas isso aí eu faço desde a minha meninice, eu guardo os mandamentos, né? Mas depois ele viu que ele não guardava nada, né? Não guardava nada dos mandamentos. Então, o mesmo acontece conosco, né? Então, muitas vezes a gente pensa que a gente pode guardar os 10 mandamentos. Contudo, outra evidência que nós somos pecadores é que nós odiamos quando alguém nos diz o que fazer. Vocês já viram que a gente não gosta? A gente gosta de conduzir a nossa própria vida, né? Mesmo que seja Deus. Nós gostamos de estar no controle da nossa vida. Porém, os 10 mandamentos nos foram dados por nosso soberano Criador, que sabia que não podíamos guardar as suas leis, que nós precisávamos de um padrão divino de justiça, que, considerando o seu padrão soberano de justiça, poderíamos então ver nossa própria pecaminosidade. Porque o padrão de justiça, o padrão de santidade de Deus é muito alto para nós. A gente não atinge, a gente não consegue alcançar, né? Vamos então passar para os mandamentos propriamente ditos? Vamos ao primeiro mandamento. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Só Deus deveria ser o Senhor de todas as pessoas. Isso quer dizer que as pessoas deveriam adorar somente a Deus. Somente a Deus. Somente Deus é digno de adoração e de completa lealdade. Ele tem que ser o líder único e absoluto, acima de todos os outros nas vidas das pessoas. Deus deveria estar acima de tudo, né? Oi. Sim. Quando Deus disse isso aí, foi antes ou depois, quando eles fizeram aquele bezerro de ouro lá, já sabiam isso? Foi nessa época.
Foi aí, bem nesse lugar aí. A gente ainda vai falar desse bezerro de ouro. Mas foi bem nessa situação, né? Que eles estavam acampados ali no Monte Horebe, que fizeram o bezerro de ouro, né? Mas eles já sabiam desse mandamento. Então, eles não sabiam. Eles não sabiam ainda, porque quando Deus deu os mandamentos para Moisés, o povo estava embaixo, né? Lá embaixo. E Deus Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, e enquanto isso o povo estava lá fazendo o bezerro de ouro, né? Aí Moisés desce, quebra as tábuas da lei, aí ele sobe outra vez para pegar novas tábuas, né? Então, acho que a gente vai dar uma pincelada nisso. Pode falar, Vante. Pode falar, Vante. Vocês lembram quantos anos ele tinha? Vocês lembram aqui quantos anos Moisés tinha? 80 anos, aqui 80 anos. Ele tinha um velhinho de 80 anos, já pensou? Né? Subia e descia o morro, né? Então. Então. Deus não vai dividir a sua posição de Deus, nunca. Deus não vai dividir com ninguém, nem com coisa alguma. Deus tem que ser absoluto na nossa vida. As pessoas não podem depender de ninguém, nem de coisa alguma, exceto dele, para obter aquilo que precisam nesta vida e na vida depois da morte também. Então, nós precisamos de Deus, nessa vida e na vida por vir. Devem dar a Deus o primeiro lugar em seus pensamentos, bem como levá-lo a dar-lhe graças por tudo, né? Às vezes a gente gosta de dar graça por coisas boas, né? Mas quando vem provação, a gente não gosta muito de dar graças a Deus, não, né? Então, a gente deve dar graças a Deus por tudo. Em Isaías 45:5 diz assim, ó: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Então, a gente não pode confiar em coisa alguma. A gente vai no médico, mas a gente deve confiar em Deus, né? A gente educa o filho, mas a gente deve buscar a sabedoria vinda de Deus, né? Na palavra de Deus, e depender de Deus, e buscar a ajuda de Deus para todas as coisas, né? Se alguma vez na sua vida você colocou mais importância em algo ou em alguém mais do que em Deus, isto mostra que você já quebrou um dos mandamentos, aqui o primeiro mandamento. Será que alguma vez na vida a gente colocou outra coisa em primeiro lugar? Desde que lá o dia que a gente, né? Eu lá, quase 71 anos atrás, né? Todos esses anos. Será que eu quebrei esse primeiro mandamento alguma vez na minha vida, né? Mesmo que declaremos com os nossos lábios que Deus é nosso Senhor, mas se o tempo todo Ele não for o primeiro em nosso coração, então nós estaremos quebrando a primeira lei de Deus, primeiro mandamento, né? A promessa deve ser uma quebra, né? Como? Promessa. Sim. A promessa fala, Deus, se eu conseguir isso, quer dizer, ele colocou já essa coisa que ele está querendo, querendo. Se eu conseguir isso, eu prometo. Uma promessa, né? Uma promessa. Então. deve ser uma quebra, Já quebrou, né? Então, vamos para o segundo mandamento? Vamos ver se a gente toda a vida, nossa vida, a gente obedeceu esse segundo mandamento? O segundo mandamento é Êxodo 20, de 4 a 6. Vamos ver? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, qual que é o segundo mandamento? Não fazer imagem de escultura, né? Não ter imagem de escultura. As pessoas dizem assim, ó:
Mas eu não adoro, eu apenas venero as imagens. Eu não adoro, não, eu só venero. Ou eu não coloco valor numa imagem. Eu tenho a imagem para me lembrar de Deus, então eu me ajoelho aqui, mas eu não estou venerando, eu estou só venerando, não estou adorando. Adoração e venerar. Pois é isso que eu ia dizer agorinha, né? E você sabe que quando a gente verifica no dicionário, né, adorar e venerar é a mesma coisa? Então, adorar e venerar é a mesma coisa, né? Em suas mentes, elas atribuem a essa imagem, feitas por mãos humanas, poderes que, na verdade, só pertencem a Deus. Então, coloca na imagem aquele poder que só pertence a Deus, né? Um dia eu estava questionando uma pessoa que diz que tem muita fé na Senhora Aparecida e tal, né? Não, mas ela não adora, porque ela é a mãe de Jesus, por isso, ela é a mãe de Deus. Eu falei assim, então, mas se você... porque ela que vai interceder, né? Eu falei assim, então, mas se você está rezando aqui para a Senhora Aparecida, e tem outra pessoa lá no Nordeste, outra lá no Sul, outra em outros lugares, fazendo a mesma coisa que você acha que ela pode atender todos esses pedidos? Então, ela é onipresente, né? Então, ela está presente em todos os lugares. Mas quem é o único onipresente? É Deus, né? Então, não é possível uma imagem, né, ouvir todas as preces de lugares diferentes, né? Agora vamos a Isaías 42, 8. Vamos ler uns textos aqui com relação a isso, né? Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Agora vamos, confirma, né, o que a gente está dizendo. Agora vamos para Isaías 44. Não, esse nós não vamos ler porque é muito grande, vocês lêem em casa, tá bom? De 4 a 20. Tem aí, né, na folha? Tem. Isaías 44, de 9 a 20. Agora vamos para Deuteronômio 27, 15. Deuteronômio 27, 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá, amém. Então, é maldito quem faz e quem adora imagem de escultura. Jeremias 10, de 2 a 5. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Então, de que adianta uma imagem, né? Uma escultura qualquer. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Não sei aqui se alguém veio do catolicismo, né? Ou de outra. Se um de nós aqui, uma vez só na vida, diante de uma imagem, se curvou, ou colocou uma imagem, ou qualquer outra coisa, com o propósito de trazer algum benefício, ou alguma proteção, ou alguma segurança, tipo amuleto, você já quebrou então o segundo mandamento, isto é, não farás para ti imagem de escultura. Então, muitas vezes eu já presenciei, fui na casa de gente que até que dizia que era crente, né? Não, mas eu não adoro imagem, mas está lá na estante, lá, uma Bíblia enorme, toda empoeirada lá, né?
aberto no Salmo 91, porque é para dar proteção para casa, como se a palavra de Deus fosse um amuleto, né? Aí um dia tinha uma pessoa com uma Bíblia muito velha, muito rasgada, né? Assim, eu falei, eu posso te dar uma... Não, mas aí você joga essa daí fora. Não, mas não pode jogar porque é a palavra de Deus. Eu falei, não, mas é o conteúdo que é importante, né? Não é essa, né? Então, mas as pessoas usam até a própria palavra de Deus como um amuleto, como qualquer coisa, né? Para adoração que não é Deus, né? Vamos então para o terceiro mandamento? Êxodo 27. O Davizinho sabe qual que é o segundo mandamento? Sabe? Não farás para ti imagem de escultura, tá? Agora vamos para o terceiro. O que será que diz o terceiro, né? Vamos lá. Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, o que é vão? Tomar o nome do Senhor Deus sem motivo, sem propósito, sem uso útil, né? Sem respeito, usando levianamente o nome do Senhor. No terceiro mandamento, Deus disse aos israelitas que deveriam sempre, sempre, sempre respeitar a Deus, reconhecendo-o como seu Criador e Senhor, por direito, e jamais falando ou usando o seu nome de maneira descuidada. A gente ouve demais esse mandamento, né? Sendo que... Vixe! Mas até as pessoas crentes, pelo amor de Deus, meu filho, está tomando o nome de Deus em vão? Está tomando o nome de maneira leviana. E pronto, gente, já se manifestou aqui. É um hábito, a gente não observa. Até o João, meu netinho, às vezes ele entra lá e fala, ai meu Deus. Porque ele ouve, né, de maneira descuidada, sem respeito, né, sem propósito, né, sem utilidade, né. Então a gente deve pensar, né, não falar o nome do Senhor Deus em vão, né. Vamos fazer uma consideração. É errado tratar um ser humano desse jeito, né? Insultar um ser humano é algo ruim, mas muito pior é mostrar desrespeito ao Deus vivo e verdadeiro, usando o seu nome de forma leviana. Então vamos prestar atenção, né? A gente que às vezes pega esse hábito de ficar falando, nem pensa, nem tá pensando que está desonrando a Deus, mas está, né? Então não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Se nós usamos o nome de Deus em vão, se nós já usamos uma vez na vida, será que tem alguém aqui que nunca usou? Né? Uma vez na vida. Também nós quebramos o terceiro mandamento. Estamos condenados, né? Por quê? Porque a lei exige o quê? Perfeita obediência. Não é uma obediência parcial, uma perfeita obediência, né? Agora vamos para o quarto. E o Davizinho aprendeu esse terceiro mandamento, Davizinho? Não tomarás... Né, Davizinho? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tá? Vamos para o quarto mandamento? Êxodo 20, de 8 a 11. O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E agora, né? Adventistas estão com a razão? Não, os 10 mandamentos não mudaram, né? Então, vamos entender isso aqui, né? Muitas pessoas dizem que o sábado é santo. Por exemplo, adventistas, né? Só que o sábado do judeu é bem diferente do nosso, né? Ele começa às 18 horas da sexta-feira e vai até às 18 horas do sábado, tá? Então, ele começa às 6 da tarde na sexta e vai até às 6 da tarde no sábado. Muito diferente da gente, que o sábado começa às 0 hora e vai até às 24, né? Então, agora vamos pensar um pouquinho. Quando estamos começando o sábado aqui, o outro lado do mundo já é domingo, né? Vocês perceberam a questão do sábado? Então, Deus está querendo dizer aqui que precisamos tirar um dia de semana especial de descanso em honra a Ele, aquele que criou todas as coisas em 6 dias. Então, nós devemos ter o nosso 7º dia. Aqui para nós, no caso, é o domingo, não é o sábado, mas poderia ser o sábado, né? No nosso domingo, nós temos um dia especial para descanso e para adoração. As pessoas ficam tão preocupadas financeiramente que não param nenhum dia durante anos, durante meses, às vezes não para nenhum dia. Todo dia está trabalhando, né? Então, ninguém para fazer o que nós estamos fazendo aqui, olhando a palavra de Deus, observando, né? E olhando os detalhes, olhando aquilo que Deus, tentando entender o que Deus quer nos ensinar, né? Então, mas devemos pensar nisso, né? Que Deus já deu 6 dias para a gente trabalhar. E um dia da semana nós temos que tirar para descanso e para adoração. Nos envolvermos na adoração de Deus, né? Então, Deus fez o nosso corpo de tal forma que nós precisamos um dia para descansarmos e para refletirmos nas coisas de Deus e tudo o que Deus fez em nossas vidas. Então, um dia da semana nós temos que tirar para refletir essas coisas, para adorarmos ao Senhor. Então, a lei de Deus é para quem? É para o mundo ou é para nós, os salvos? A lei de Deus é para nós, os sábados, né? Os sábados, olha eu. É para nós, os salvos, né? Você, por acaso, né, já passou a semana toda trabalhando, inclusive no sábado, aqui no nosso descanso, aqui no nosso sábado, no domingo, né? Inclusive no domingo, né? Inclusive sábado e domingo. E não parou nem um dia sequer para descansar do seu trabalho, para se lembrar do Senhor. A Bíblia diz que se você fez isso, você quebrou esse mandamento, o 4º mandamento, porque a lei exige perfeita obediência. Então, se alguma vez na vida a gente quebrou o sábado, né? Então, a gente quebrou os mandamentos de Deus. Porque a lei exige perfeita obediência. E quem quebrou um mandamento é réu de todos, a Bíblia diz, né? Agora vamos para o 5º mandamento. A gente está meio aceleradinho hoje, não, a gente não, isso aqui são também assuntos conhecidos dos irmãos, né? É só para a gente engatar na nossa história aqui do povo de Israel. O 5º mandamento, Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, aqui no 5º mandamento,
Deus disse para os filhos que eles devem respeitar e obedecer seus pais. O que quer dizer, então, honra o teu pai e a tua mãe? Quando o pai diz aqui, ó, filho, Davizinho, vai lá na cozinha buscar o chinelo da avó. E o Davizinho fala assim, ah, não vou não. Então o Davizinho fala assim, daqui a pouco eu vou. Ele obedeceu? Não, ele desobedeceu, porque obediência tardia é desobediência. Não adianta a pessoa obedecer depois, tem que atender na hora. Isso é honrar o pai e a mãe, né? E você diz, ah, eu não vou, então espera um pouco, né? Isso é honrar pai e mãe? Não, né? Então vamos ver alguns exemplos aqui, né, de desonra com os pais. Quando a gente fica replicando os pais, né? A gente desonra. Ai, tem gente que está dizendo shh aqui. Eu também shh, né? Ignorando quando eles falam. Vocês já fizeram isso? Ah, não, vocês não, né? Discutindo com os pais, desobedecendo-lhes, chorando para conseguir o que quer. Eu lembro do menininho, que filho do casal, amigos nossos, né? Então, a gente estava em Peniel, na segunda-feira era folga, a gente ia em Jacutinga fazer compra, ir no banco, essas coisas, né? E uma vez nós fomos juntos e ele queria as coisas e os pais não podiam comprar, né? Ele ficava, eu choro, hein? Eu choro. Para conseguir o que quer. Infelizmente ele não conseguiu, né? Mas ele ficou, eu choro, eu vou chorar. E acabou chorando mesmo, mas não adiantou, não comoveu, né? Comoveu, mas, né? Então, fazendo birra, né? Filho faz muita birra. Desprezando os seus pais. Quantos pais são desprezados pelos filhos quando ficam velhos, não recebem os cuidados que deveriam receber dos filhos, né? Criticando, né? E pensando assim, ó, às vezes nem fala, né? Quando está criticando os pais. Ah, essa velha aí não sabe de nada, não. Ah, gente velha é ultrapassada, eles são muito arcaicos, né? São muito antiquados, né? Os velhos não sabem de nada. Os velhos aqui na igreja são tudo antiquados, né? Nós, os jovens, é que nós sabemos de tudo. Então, se alguma vez na vida você desobedeceu a seus pais, ou obedeceu com má atitude, então você já quebrou esse mandamento também, que é o 5º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Já era, né? O céu já não é para nós, porque... Outro dia eu vi no texto, uma pessoa postou assim, hoje é o aniversário do meu velho. Um desrespeito, né? Para outros é carinhoso, meu velhinho, minha velhinha. Para outros é desrespeito, né? E acho que depende um pouco também do tom que se fala, né? Esse velho, né? Ai, meu velhinho, né? Ai, meu velho. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci, que todo mundo na casa chamava ela de velha, né? A velha, né? Mas tinha uma pessoa que não chamava ela de velha, na hora dela. Chamava ela pelo nome. Eu falei assim, desse jeito que eu quero chamá-la. Era minha sogra. Todo mundo chamava ela de véia. Nem era velha, era véia. Ah, véia. E ela nem ligava, sabe? Mas tinha uma prima minha que também era nora dela, que chamava ela de Dona Nésia. Nunca vi a Veni falar ela de véia. Nunca vi. E aí eu observei, né? E falei, nunca mais eu vou chamar a Dona Nésia de véia. Chama pelo nome. Pelo nome, né? Então. Eu, na época, eu nunca tinha visto aquilo. Quando eu percebi, assim, só chamando, né, pelo nome, eu falei, puxa, isso é... E isso também depende um pouquinho da educação. Às vezes é desrespeito mesmo. E às vezes, não, né? Chamar de velhinho e tudo. Mas lá com a minha sogra, eu acho que era um desrespeito, sim. Sabe? Todo mundo, inclusive netos, chamava ela de véia. Né? Então, eu tinha um casal lá.
Chamava até o seu Silas, chamava ela de véia. Era véia. Então, o meu sogro, eles não chamavam de velho, mas chamava ela de véia. E ela nem era velha, ela era tão jovial, né? E bem jovial, trabalhadeira, ativa. Parece que não, mas é tão gostoso o filho chegar e falar assim: bença mãe, bença pai. Sim, sim, sim. se ele fosse para ele, ele sentar, Sim. ele fala assim: oi, bença mãe. É. Ele fala, sai o oi, depois ele Então, era uma forma de respeito, né? De falar bença mãe, bença pai, né? Então, mas o certo é obedecer e falar com respeito, né? O certo é esse. Então, vamos para o 6º mandamento, então? Vocês já viram que todo mundo aqui já quebrou o 5º. Hã? Ah, não tem. Vocês já quebraram o 5? Vamos ver o que ele achou aqui. No mesmo versículo está dizendo uma coisa à frente. O que está dizendo? Para que prolongue os seus dias na terra. Que o Senhor teu Deus te dá. E assim, é o primeiro mandamento que também contém uma promessa. Se você obedecer, honrar seu pai e sua mãe, você vai ter vida longa e feliz, né? Porque são bons dias na terra, né? Vamos então agora para o 6º mandamento. Vamos ver? Êxodo 20, 13. Não matarás. Ah, esse é pequenininho, né? Qual que é o 6º mandamento, Davizinho? Não matarás. Fala. Não matarás. Né? A Lena, assim, a Lena e aquele rapaz ali folgaram muito comigo. A gente criava umas galinhas lá. No dia de matar, só a Miriam que tinha que matar. Esses dois aí não matam. Então, e eu que matava. Então, as pessoas dizem assim, ó, mas eu não quero matar ninguém. Eu não quero matar ninguém, né? Ué, para comer o bicho tem que matar. Vocês lembram? Vocês lembram quando foi que Deus autorizou para comer os bichos? Vocês lembram? Eu ensinei aqui. Quando foi que Deus autorizou comer os bichos? Comer carne, vocês lembram? Vocês lembram? Foi antes. Foi depois do dilúvio. Depois do dilúvio, Deus disse, agora tudo vos dou para comer. Então, depois do dilúvio, Deus autorizou a gente a comer. Antes, nem bicho comia bicho. Oi? Sim. Adventista também não come. É por causa da lei, né? Então, esse mandamento é o 6º mandamento, né? Então, você pode pensar assim, ó, mas eu não quero matar ninguém. Eu nunca quis matar ninguém, né? Eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei ninguém. Mas, de repente, ele descobre que o vizinho está saindo com a mulher dele. Pensa aqui, uma situação assim. O vizinho está saindo com a minha mulher, né? Então, ele planeja uma emboscada. Então, quando ele vê o vizinho vindo lá, ele espera se aproximar para não errar o tiro, né? Ele arruma uma arma e fica esperando o vizinho se aproximar e fica ali, né, na emboscada ali. A hora que ele ia atirar, um cachorro latiu. Será que ele transgrediu e ele não matou? E depois passou, né? A raiva passou e ele não matou. Vocês acham que ele desobedeceu esse mandamento? Sim, porque ele sentiu o desejo de matar, né? Então, vamos ver, Mateus 5, 21.
Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Agora vamos para Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Então, se a gente não matou ninguém, mas a gente, uma hora a gente sentiu tanta raiva que desejou a morte daquela pessoa. Mas se um inimigo entra na minha casa, por exemplo, um ladrão. Aí é defesa, né? Aí você está se defendendo. Aí é outra... Mas o pensamento assim, que a gente fica com muita raiva. Então, se a gente fez isso, então a gente já transgrediu esse 6º mandamento. Se eu tiver uma arma e entrar alguém lá em casa, eu atiro sim, né? Mas aí é a defesa da pessoa, né? Aí que eu quero chegar, viu? Será que a gente chega aí? Agora vamos para o 7º mandamento. Êxodo 20, 14. Não adulterarás, né? Não cometer adultério. Então, no 7º mandamento, Deus diz que é pecado ter relações sexuais com quem não seja o seu cônjuge. É pecado, né? Muitas pessoas irão dizer que esse mandamento é ultrapassado, é retrógrado. O que vocês acham? Está ultrapassado, né? Porque hoje em dia é o namorado dormir com a namorada, né? É muito mais livre isso aqui hoje, né? Então, muitas pessoas irão dizer que este mandamento é ultrapassado, mas Deus não muda, né? O mandamento de Deus não muda. O que era pecado aqui, nessa passagem de Êxodo capítulo 20, quando eles estavam lá no Monte Sinai, é pecado ainda hoje. Então, não adianta a sociedade evoluir, porque a Bíblia vai ser sempre a mesma, né? Mas Salomão, então, é o quê? Sim, exatamente, né? Marido e mulher, aos olhos de Deus, pelo fato de serem casados, não eram mais 2 pessoas, agora eram uma só. O princípio de Deus é um homem e uma mulher, o marido e a sua esposa. Marido e mulher pertencem um ao outro, aqui a aliança, ó, e devem viver apenas um para o outro. Adultério e todos os outros tipos de pecados sexuais também são cometidos na mente, igual matar, né? Desejo de matar. Esse pecado também é cometido na mente. Vamos ver? Mateus 5, 27 e 28. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, só o fato de pensar, de desejar, já adulterou, né? Deus diz que se olharmos para alguém que não seja nosso cônjuge, com desejo de qualquer tipo de relacionamento sexual, aquela pessoa já quebrou esse mandamento. Gente, nós estamos perdidos, né? Porque parece que a gente não escapa de nada aqui, né? Agora vamos para o 8º mandamento, que é não furtarás. Êxodo 20, 15. Não furtarás. Então, neste mandamento, Deus diz que não devemos jamais pegar algo que pertence a outra pessoa. Deus é quem dá a cada pessoa o direito de possuir e de manter a sua propriedade. Deus nos dá esse direito, né? E em Atos, capítulo 17, versículo 25, diz assim, ó: Deus é quem dá a vida, a respiração e tudo mais. Então, a gente tem que receber de Deus toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, a gente não deve
pegar o que é dos outros. Esse mandamento aqui eu acho que é mais fácil, né? A gente nunca roubou, né? Tal, né? Então, se alguém pegar alguma coisa que pertence a outro, pecou contra Deus. Vamos considerar. Mesmo que um ladrão devolva o que roubou, então, ainda assim, ele não satisfará o que Deus exige como pagamento pelo pecado. O que é que Deus exige como pagamento pelo pecado? A morte. Deus exige a morte como pagamento pelo pecado. Não é devolver aquilo que roubou, né? Deus não perdoa o pecado, a não ser que a pena total de morte seja paga, né? Mesmo que planejamos e não executamos o roubo, a gente já quebrou esse mandamento. Agora vamos para o 9º mandamento. Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, aqui nesse 9º mandamento, Deus diz que o povo deveria falar sempre a verdade sobre todas as coisas. Sempre a verdade sobre todas as coisas. Deus nunca mente e nos ordena a nunca mentir. Então, vamos considerar que Satanás é o maior de todos os mentirosos, não é? Ele é o maior de todos os mentirosos. E é o pai de todos aqueles que persistem na mentira. Então, algumas pessoas fazem acusações falsas sobre outros. Vocês já ouviram isso? Acusações falsas, né? Inclusive nos tribunais. Né? Como? Ah, é. Vamos falar do fuxico aqui? Vamos falar do fuxiqueiro aqui, né? Então. Então, o motivo por trás dessas mentiras pode ser, então, quando se mente, se levanta falso testemunho contra outra pessoa, né? Pode ser inveja, pode ser raiva, né? Pode ser ódio, pode ser ira. Ou se mente para ganhar dinheiro, né? Alguém compra testemunha e fala que o fulano não estava lá na hora daquela coisa feia lá, né? Na hora que matou outra pessoa, não, ele não estava lá, não. Então, isso é um falso testemunho, né? As mentiras foram ditas com a intenção de causar dano a outra pessoa. Fofoca é uma delas, né? O fuxico, o mexerico é uma delas, né? Algumas pessoas inventam boatos, inventam histórias. Eu vou te contar, fulano me falou isso aqui, será que isso aqui, né? Será que isso aqui é verdade? É um fuxico, né? Então outras pessoas gostam, as pessoas gostam muito de fofoca, gostam muito de fofocar. Tem programa na televisão, às vezes eu assisto lá de tarde, eu fofocalizando. Então, a hora do meu descanso lá, eu fico lá assistindo aquela bobageira lá, né? Fazendo fofoca da vida dos artistas, né? E aí, então, muitas vezes um incidente verdadeiro é distorcido, é expandido, incluindo coisas que não são verdades, né? Então, no meio da fofoca, muita coisa acontece. Então, dizem que quem conta um conto aumenta um ponto. Pois é, você faz uma fofoca aqui, ou a fofoca se espalha e fica grande, né? Muita coisa que não é verdade. E alimentando, e que quando alimenta, o que acontece? Cresce. Engorda, né? Vai crescendo, engordando, aquela coisa ali que às vezes começou até que nem era mentira, mas depois foi aumentando, né? Então, obstruir, né? E tem gente que vai nos tribunais, né? Que dão um falso testemunho, né? Então, e muita gente arranja testemunha falsa a seu favor. Eu lembro outros julgamentos também de Estevão, né? Que arrumaram testemunha falsa para condená-lo à morte, né? No livro de Atos. Então, e tem gente que então arranja testemunha falsa para se livrar, né? Então, essas testemunhas falsas, com essa mentira, culpa o inocente e absolve o culpado, muitas vezes, né? Dizem que os ricos aqui no Brasil não pagam pena, por quê?
porque eles compram testemunhas falsas, né? Eles forjam. Então, muitas vezes, o inocente é tido por culpado por causa de testemunhas falsas, né? Então, obstruir, ocultar a verdade, que pode prejudicar alguém que é inocente, então isso é pecado também, né? Mas você pode dizer, e quantas mentiras brancas? E as mentirinhas brancas, né? Outro dia eu ouvi a mãe falando mentirinha branca para a criança, né? Isso também não existe. Mentira é mentira, em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Deus odeia a mentira e castigará todo mentiroso. Vamos para o 10º mandamento, até que enfim nós chegamos no 10º, né? Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, este mandamento de Deus diz que não deveremos cobiçar, isto é, desejar o que os outros têm. Esse foi o pecado de Satanás, não foi? Ele cobiçou o trono de Deus, ele queria o trono de Deus. E se ele conseguisse se assentar no trono de Deus, Deus ia se assentar onde? Né? Então, ele foi orgulhoso e ele invejou a posição de Deus. Aqui Deus diz para não cobiçar o quê? A mulher do próximo, o boi do próximo, o servo, a serva, né? Então, nem coisa alguma que é do nosso próximo a gente deve cobiçar. Você já desejou alguma coisa, né, que não é sua? Então, você já quebrou esse mandamento de Deus. Já quebrou, né? Então, tem muita coisa na televisão, né, que é mentira. E agora tem muito essa história de fake news, né? Quanta mentira se conta, né? E a gente vê essas modelos, né? Eu vejo as menininhas assim, as adolescentezinhas assim, desejando ser igual, né? Desejando aquele corpo, desejando aquela coisa bonita que mostra, mas é tudo fake news, aquilo não é verdade. E nós devemos ser satisfeitos com o que temos. Então, seja muito, seja pouco, a gente cuidar daquelas coisas que Deus tem nos dado e não ficar cobiçando as coisas dos outros. Agora, eu vou pedir para um homem bem forte, acho que o Osni. Vem aqui, Osni. Faz de conta que nós estamos dando aula para adolescentes. Um homem bem forte. Segura isso aqui. Isso aqui embaixo é o fogo, viu, gente? Fogo lembra do quê? Fogo lembra do quê? Inferno, né? Então, aqui, essa corrente aqui está simbolizando os 10 mandamentos. Ó, 1º mandamento, 2º, até o 10º lá embaixo. Aqui embaixo tem um fulaninho pendurado ali, ele está se segurando nos 10 mandamentos para ele ser salvo, né? Mas, como nós vimos que quem quebrou o mandamento é réu de todos, né? Então, suponhamos que o sujeitinho aqui, ó, penduradinho aqui, ele quebrou aqui o primeiro mandamento aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Vocês acham que ele vai cair? Se eu cortar aqui, ele cai? O que você acha da vizinha? Se cortar aqui, o homenzinho aqui cai? Você está vendo o homenzinho aqui embaixo? Tá? Então, se eu cortar aqui, ele vai cair lá no fogo? Vai, né? Mas ele cumpriu todos esses. Mas ele falhou aqui. Será que ele vai cair? Será? Será que ele cai? Né? Mas ele só o 10º aqui que ele não conseguiu guardar a vida toda, né? Será que se eu cortar ele vai cair? Vai. Eu acho que ele vai. Eu concordo com você. Eu acho que ele vai cair. Então vamos cortar um para ver se ele cai? Ó, ele vai cair lá no fogo. Será que cai? Vamos ver. Vamos cortar aqui, ó, o 5º mandamento. Ó. Caiu. Queimou, né? Então, obrigada, Ozinho. Ainda bem que ele é forte, né? Ainda bem que ele é forte. Então, aqui, né? Então, esse fulano, né?
ele não vai para o céu, porque ele quebrou um mandamentozinho só que ele quebrou, então ele não vai para o céu, né? Quantos desses mandamentos a gente tem que quebrar para a gente não ir para o céu? Qualquer um que a gente quebrar, a gente não merece o céu. E se a gente guardasse, se a gente por um acaso fosse capaz de guardar todos os mandamentos? É melhor ainda. É melhor, mas será que a gente consegue? Né? A gente não guarda os 10 mandamentos. A gente não é capaz de guardar os 10 mandamentos, né? Então, vamos fazer aqui. Então, se ele quebrar um ou quebrar outro, tanto faz, ele vai cair do mesmo jeito, né? Porque eu lembro do jovem rico, né, que disse para Jesus que ele guardava os mandamentos desde a meninice, né? Desde a sua infância ele já guardava os 10 mandamentos. Então ele era seguro nessa coisa de que ele era obediente. Mas ele era obediente? Não. Quando ele foi questionado por Jesus, então você vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele amava o pobre? Ele amava o seu semelhante? De jeito nenhum, né? Então ele tinha uma falha grave, mas ele não se achava. Então a gente tem que observar a nossa vida e saber que a gente não é capaz, né? A gente precisa da misericórdia de Deus. Então vamos comparar os 10 mandamentos com raio-x. Suponhamos que Davizinho subiu na árvore, caiu da árvore. Você já subiu numa árvore? Não. Se um dia você subir, você cair, você quebra o braço, né? Pode quebrar o braço? Pode quebrar o braço. Aí, se a pessoa quebrar o braço, o que o pai e a mãe faz? Está chorando muito, está difícil, vou levar ele lá na Santa Casa para tirar um raio-x. Aí ele vai, aí o pai vai, né, e vê o raio-x, e o médico falou assim, quebrou aqui, ó, está quebrado aqui. Se o médico pegar o raio-x, esfregar no braço do Davizinho, vai curar a quebradura? Não. O que o raio-x fez? Só mostrou, só constatou que houve ali uma quebradura, né? Mas ele não consegue. Assim os 10 mandamentos. É como um raio-x. Ele só mostra para a gente o tanto que a gente é imperfeito, o tanto que a gente é incapaz de cumprir a lei de Deus. Agora vamos para outro, né? Suponhamos que a gente sujou a boca de molho de tomate. Aí a gente não viu, né? Aí vai lá no espelho para olhar onde é que está a sujeira. Quem é que chega lá no espelho e fica esfregando o rosto lá para limpar? Ninguém, né? Só alguém sem juízo que vai fazer isso, né? Então você vai, olha onde sujou, mas o espelho vai tirar a sujeira? Não vai tirar a sujeira, né? Então o espelho só vai mostrar que nós estamos sujos, né? Então os mandamentos são como um espelho. Olhando para os 10 mandamentos, nós podemos saber onde é que nós erramos. Parece que nós todos aqui concordamos pela cara de todo mundo, pela expressão do rosto de cada um aqui. Eu vi que todos nós parece que quebramos todos os mandamentos, não apenas um. Então, o espelho é assim, e o raio-x também. Só serve para mostrar, porque ali está o padrão de Deus para a vida, né? Mas a gente é pecador e a gente não atinge a perfeição que Deus exige, né? Então, deixa eu ver. E nós temos um vazio aqui dentro da gente, né? Temos um vazio. Nós temos que confiar naquele filho da mulher, naquela promessa do Salvador, para morrer em nosso lugar. Pois se nós morrermos, né, vamos para o lugar separados de Deus no inferno, no lago de fogo, como aquele fulaninho ali que caiu, se a gente confiar nos mandamentos, porque os mandamentos não têm capacidade de nos salvar, porque nós somos incapazes de cumpri-los. Então, ele só serve para nos mostrar. E se alguém confiar nos mandamentos, é certo que vai cair, que nem o fulano caiu ali, né? Então, os mandamentos são como um raio-x.
e os mandamentos são como o espelho. Ah, mas nós damos graças a Deus pelo seu plano de salvação, pela vinda do Senhor Jesus para resolver o nosso problema de separação com Deus, de separação de pecado e do poder de Satanás sobre nossas vidas. Assim nós podemos ser religados a Deus. Agora você tem a figura número 3, Vande, por favor. Os mandamentos são os sociais, os morais e os higiênicos. Não tem essa figura? A terceira figura? A última figura? Não tem? Eu não mandei para você? É essa daí. Não, então os irmãos olham na folha mesmo. Então vocês viram aí, né, os mandamentos. Tem os mandamentos sociais, porque os mandamentos não são só os 10 mandamentos. São muitos os mandamentos, né? Tem os mandamentos sociais, tem os mandamentos morais e tem os mandamentos de higiene para o povo de Israel. Os 10 mandamentos são basicamente os mandamentos morais, né? Mas houve outros mandamentos como sociais, né? Que eram para o povo utilizar na vida civil, para conviverem juntos com menos dificuldade. Então, tinha os mandamentos sociais, né? Em Levítico, Êxodo e Deuteronômio, tem muitas outras leis. Inclusive, antigamente, quando eu era garotinha, que eu queria ler a Bíblia inteira, né? Mas quando chegava em Levítico, gente, Números, como era difícil. Aí eu li um pedacinho só, para o Novo Testamento, né? Porque eu achava muito difícil de ler. Hoje já acho muito fácil, porque eu entendo melhor, né? Porque eu não compreendia muito bem. Genealogia, pois eu amo a genealogia, sim, né? Então tem muitas leis que ensinam a pessoas suas responsabilidades diante da sociedade. Por exemplo, pagar dízimo, aqui para nós seria os impostos, né? São mandamentos sociais. E tinha os mandamentos de higiene, né? Muitos misturam as leis morais com as sociais e as de higiene. Não comer carne de porco, por exemplo, né? É para que a pessoa tivesse saúde. E alguns religiosos dizem: quem comer carne de porco não vai para o céu, vai para o inferno, porque comeu carne de porco, né? E muitas outras coisas, peixe de couro, muitas coisas, né? Vocês já imaginaram um povo de Israel caminhando 40 anos no deserto carregando porco? Vocês já imaginaram? O porco é muito sujo, né? Tem muito cheiro ruim, né? Então uma das coisas era o porco, né? Então, mas quem come carne de porco não vai para o inferno, não, né? Então, vamos partir para a nossa conclusão. O que você pensa agora sobre os 10 mandamentos? Vocês modificaram alguma coisa na sua cabeça sobre os 10 mandamentos? Gostaria que alguém se manifestasse. Mudou a sua maneira de olhar para os 10 mandamentos ou não? Será que a palavra de Deus foi capaz de mudar o nosso pensamento, né, sobre os 10 mandamentos? Será que você mudou os seus pensamentos sobre os 10 mandamentos depois dessa lição aqui, né? Que foi longa, né? Hoje nós só demos continuidade. Mas essa lição aqui foi tão longa que a gente teve que dividir. Será que Deus mudou seus pensamentos com relação a eles, né? Então, para encerrar, vamos ler juntos Romanos 3:23. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção, inclusive eu e você, né? Então, que Deus nos abençoe. Eu não sei nem quanto tempo eu demorei, mas acho que não foi muito longo, não, né? Então, que Deus nos abençoe. Agora nós vamos entrar numa outra parte que Deus deu ali. Show! Olha lá, gente, ó. Ó os mandamentos lá, os sociais. Vamos dar uma olhadinha? Ó.
Pagar os dízimos, no nosso caso seria pagar os impostos, né, que são coisas sociais. Dividir a terra, escolher cidades de refúgio, que eles tinham cidade de refúgio, estabelecer juízes para julgar o povo, né? Deixar uma parte da colheita. Vocês sabiam que eles não podiam rebuscar a colheita? Eles colhiam o que brotava depois, o que sobrava lá era para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, para ninguém ter necessidade de nada, né? Então, esses eram mandamentos sociais. Agora, mandamentos morais, olha lá, ó. Não terás outros deuses, foi o que a gente estudou, né? E também tem outros, olha lá, como homossexualismo, sexo com animais. Isso aí eram mandamentos morais. E tem os de higiene, né? Eles tinham que cobrir as fezes, não comer carne de porco, isolar pessoas doentes com doenças contagiosas, isso fazia parte da lei também, né? Quem tinha lepra tinha que ficar fora do arraial. O que mais? Não podia plantar sementes juntas, né, na mesma lavoura, tinha que ser plantar. Não podia usar tecido com fios diferentes, como eu estou aqui, ó, com fio sintético, fio de algodão, tudo junto, não podia. Tinha que ser só um tipo de fio. Então, isso eram de mandamentos de higiene. Então, que os irmãos meditem, né, quando estiver lendo os 10 mandamentos, e pensar sobre as nossas vidas, procurar melhorarmos, né, com a ajuda do Senhor, porque em nós mesmos nós não temos força. Então, que Deus nos abençoe e vamos em frente, né? Vamos, ainda semana que vem ainda vamos estar ainda no Monte Sinai, tá bom? Então, que Deus nos abençoe.